Olá, eu sou a Tenente Mariana Matoso e esse é o Tenente Barcelos. Na aula de hoje vamos abordar sobre estrutura organizacional do SCO e suas principais funções. Então, nós vamos saber diferenciar staff de comando de staff geral e também aprender as atribuições de cada função do SCO. Vamos lá? Então, nós vamos dar prosseguimentos aos ensinamentos sobre o SCO. Sempre que pensamos em uma organização, a primeira coisa que vem na nossa mente é quem que é o líder dessa organização? Quais são as atitudes que ele desempenha para a organização dar tão certo? Qual que é a metodologia que ele utiliza? Isso não é diferente de um cenário de uma ocorrência complexa. A função do comandante é de extrema importância. Mas o que o comandante deve fazer? Ele deve planejar, ele deve organizar, ele deve dirigir e ele deve controlar a ocorrência. Isso que a gente chama de processo de comando. Mas o que significa tudo isso? Bom, o primeiro passo é o planejamento. Mas o que é o planejamento? É eu analisar o meu cenário e identificar os objetivos que eu quero alcançar e então eu penso nas maneiras que eu vou utilizar para alcançar esses resultados. O segundo passo é organização. A organização está intimamente ligada aos recursos e à execução. A gente deve pensar, quem vai desempenhar essas tarefas e com quais recursos? O terceiro passo é a direção, dirigir. A direção é realizada pelo comando e é a arte de liderar, motivar, orientar e apoiar as pessoas na execução das tarefas. E por fim, a gente tem o controle. O que é controlar? Bom, eu analiso os meus resultados e vejo se eles estão sendo atingidos ou não. Se não, o que eu posso fazer para melhorar? Bom, então, recapitulando, planejar é o que fazer, organizar é quem fará o que e com quais recursos, dirigir como as tarefas vão ser executadas e controlar, que é acompanhar os resultados e corrigir. Bom, o processo de comando é super importante para a gente atingir os objetivos e prioridades comuns de maneira eficiente e eficaz. Mas o que é eficácia e eficiência? Bom, o comando eficiente é aquele que realiza algo da melhor maneira possível para a organização, com o mínimo de recurso e o máximo de resultado. Já o comando eficaz é aquele que escolhe corretamente os objetivos e as prioridades. Vamos colocar então na prática como esse processo de comando ele se desenvolve. No interior do estado, havia uma vítima que ela estava se ameaçando jogar de um prédio. A ocorrência era super complexa. As primeiras guarnições que chegaram ao local tiveram que planejar como a ocorrência se desenvolveria. O objetivo era que a vítima fosse salva. Mas o que eles deveriam fazer? Então, o CBU organizou a cena. Ele fez um contato com a vítima, no mesmo andar que a vítima estava, e mandou uma outra guarnição montar uma rota de rapel para realizar o salvamento, caso a conversa com a mulher não desse certo. O CBU dividiu os militares e escolheu a pessoa mais capacitada para realizar a conversa com a vítima. Ou seja, ele estava dirigindo a cena. Ele orientava os militares para realizar as funções da melhor maneira possível. Por fim, como ele viu que a conversa não estava ajudando a solucionar o problema, ele decidiu que a melhor maneira de finalizar a ocorrência seria se o militar pulasse e pegasse a vítima no ato. Ou seja, ele realizou um controle da situação. Ele viu que a conversa não estava fluindo e decidiu, então, pular para poder salvar a vítima. E com isso, a operação foi um sucesso. Nesse exemplo, a estrutura organizacional do SCO não foi implementada da forma mais robusta. No entanto, os princípios foram aplicados para que houvesse uma organização da cena e o resultado fosse o mais eficiente possível. Bom, agora a gente vai falar sobre a estrutura organizacional básica do SCO. Quando os primeiros militares chegam numa ocorrência, alguém deve assumir formalmente o comando. Como ainda não há muitos recursos, essa pessoa será responsável por toda a operação. Esse primeiro comando geralmente é assumido por um chefe de guarnição, normalmente um cabo ou um sargento, visto que provavelmente eles vão ser os primeiros a estarem no cenário da ocorrência. Como a ocorrência vai se tornando mais complexa, esse comando vai ser atribuído para alguém que tem uma experiência na gestão. Como exemplo, no dia 24 de janeiro, houveram diversas chuvas em Belo Horizonte e houve um desabamento na região do Barreiro com uma vítima civil
E inicialmente, quem atendeu a ocorrência foi uma BTS com 3 militares. O sargento, inicialmente, ele assumiu o comando da operação, só que depois de um tempo, a ocorrência foi se tornando mais complexa, já que os bombeiros também foram soterrados. E também houve a chegada de mais recursos e pessoas. Então, depois, quem que assumiu o comando foi a comandante do 2º Batalhão, já que ela era a pessoa naquele local com maior experiência para solucionar a ocorrência. A estrutura organizacional básica do ESSEL é composta de 3 partes principais: o comando, o staff ou assessoria de comando e o staff geral. Bom, o staff de comando a gente tem a segurança, ligações, informações ao público e a secretaria. Já no staff geral nós temos a parte relacionada a operações, planejamento, logística e administração ou finanças. Uma coisa fundamental no organograma é que ele seja padrão, porque assim todas as pessoas sabem aonde elas se encaixam, a quem são subordinadas e quais funções que elas desempenham. Só dessa maneira a gente vai conseguir atingir nossos resultados da maneira mais eficiente e mais eficaz possível. Vamos estudar agora as partes principais do SCO. Vamos falar primeiro então sobre o comando. O comando ele é responsável pela operação como um todo. Ele que avalia a situação, define quais funções, quais os objetivos, as prioridades, ou seja, ele desenvolve um plano de ação. Na Operação Brumadinho, que foi o maior exemplo de SCO instalado no Brasil, o comandante da operação, sempre ao final de cada dia, ele reunia com os militares para definir os objetivos do outro dia, aonde que poderia ter um corpo, o que havia dado certo, o que havia dado errado e o que poderia ser melhorado. E isso contribuiu para o grande sucesso da operação. O staff de comando ele é responsável por algumas atribuições diretas do comandante da operação. No primeiro momento, as atribuições desse staff são desempenhadas pelo próprio comandante. No entanto, quando a ocorrência vai se tornando mais complexa, as assessorias elas têm que ser ativadas, porque senão o comandante ele fica muito sobrecarregado. Dentro do staff ou assessoria de comando, a gente tem a função do coordenador de segurança. O que o coordenador de segurança faz? Ele é responsável por avaliar e monitorar as condições inseguras do trabalho no local da operação. Vamos supor, por exemplo, que você está numa operação de desabamento, retirando os escombros. Alguém deve ficar responsável por analisar se os novos desabamentos vão acontecer, prejudicando assim o desenrolar da operação. Algumas atribuições do coordenador de segurança, por exemplo, obter informações sobre emergência ou situação crítica, avaliar os riscos da operação, monitorar a segurança das pessoas envolvidas na operação, dentre outros. No staff ou na assessoria de comando, a gente também tem a pessoa responsável que é o ligações. Ele que faz os contatos externos com representantes de outros órgãos que estão auxiliando e colaborando para o sucesso da operação. Algumas atribuições da pessoa que é o ligações no staff de comando. Ele é responsável por cooperar com a operação, identificar um representante de cada organismo envolvido, atender às solicitações do comando, estabelecer contatos externos, dentre outras atividades que eles desempenham. Bom, no staff, na assessoria de comando, a gente tem uma figura muito conhecida de vocês, que é informações ao público, porque é ele que aparece na mídia, né? É ele que passa as informações sobre a situação crítica e a operação. No Brumadinho, por exemplo, a gente tem a figura do Tenente Ayrara. Ele que fazia os contatos regulares com a mídia, era ele que estabelecia os horários e os locais para a divulgação das informações. É ele que obtinha a aprovação dos informes antes de passar isso para a mídia. Bom, então fechando o staff ou assessoria de comando, a gente tem a função do secretário. O secretário ele é responsável pelas funções administrativas do comando, ou seja, ele que organiza as dependências, é ele que participa das reuniões, ele que é responsável por fazer os registros dessas reuniões, ou seja, é ele que tem as informações de fácil acesso para assessorar o comando. Então, pessoal, nós vamos falar agora do staff geral. O que é o staff geral? Nessa primeira imagem, vocês podem ver que a gente tem aí a seção de operações, planejamento, logística
e administração, finanças. Bom, essas seções elas estão muito mais próximas do teatro de operações, ou seja, daquele cenário emergencial como um todo. E elas vão trazer, obviamente, informações diretas do cenário para o staff de comando e, obviamente, para o comando. Vamos falar primeiro, então, da seção de operações. Essa seção é o que vai estar no nosso chão de fábrica, aquilo que vai aplicar no nível tático o plano de ação de comando, ou seja, vai estar ali diretamente atuando no teatro de operações. Sob sua responsabilidade está o encarregado da área de espera e demais coordenadores dos setores operacionais. Estes setores operacionais podem ser o setor de bombeiro, polícia, saúde, defesa civil, operações aéreas e diversas outras agências que a ocorrência necessitar. A gente tem que lembrar que o chefe de operações ele é o responsável por adequar o organograma de acordo com as funções e posições que a própria situação crítica exigir. Por isso que o nosso SCO é um arranjo modular e flexível, ou seja, ele vai se adequar ao cenário emergencial. Então, quais seriam as atribuições da seção de operação? A atribuição mais básica é elaborar, na reunião de comando, o plano de ação, ou seja, aquilo que vai ser aplicado no atendimento operacional. A seção de operações precisa também transmitir as informações delimitadas nessa reunião aos setores operacionais que estão subordinados a ela. Além disso, avaliar a necessidade de recursos adicionais no teatro de operações. Por isso, a ligação direta com o encarregado da área de espera, que a gente vai ver mais à frente. Precisamos lembrar que um cenário emergencial deve conter os recursos adequados. Uma escassez de recursos pode representar uma incapacidade de responder de maneira adequada e um excesso de recursos pode desorganizar ou até atrapalhar o cenário emergencial. Então, é o encarregado da seção de operações, ou seja, o chefe de operações, que vai ter essa medida adequada de recursos no cenário emergencial. Além disso, é muito importante o chefe de operações manter o comando sempre informado sobre o andamento das operações como um todo. Agora, vamos ao... Vou faltar assim. Subordinado, então, ao chefe de operações, temos o encarregado da área de espera. Quais são as suas principais funções? O encarregado da área de espera vai controlar os recursos que estão chegando na ocorrência, ou seja, ele vai cadastrar esses recursos, sejam eles viaturas, efetivos, e conseguir ter uma noção de tudo que há disponível para ser aplicado naquela ocorrência. Ou seja, ele vai organizar uma área específica onde os recursos vão estar em stand-by para serem aplicados à medida que forem requisitados pelo chefe de operação. É muito importante, como atribuição do encarregado da área de espera, delimitar e sinalizar adequadamente essa área. Cadastrar esses recursos à medida que eles cheguem no local, prestar orientações, porque nem sempre alguns recursos que vão chegar estão acostumados à nomenclatura do SCO e eles precisam ter uma orientação inicial da onde se portar, como se direcionar a essa ocorrência à medida que forem solicitados pelo chefe de operações. É importante também controlar e registrar esses recursos em formulários próprios, que são repassados continuamente ao coordenador das operações. Subordinada à seção de operações, precisamos fazer uma distinção entre duas nomenclaturas. A primeira é a seção operacional. São equipes que estão ligadas à especialidade num determinado atendimento operacional. Por exemplo, numa ocorrência, eu posso exigir a atuação de uma equipe de produtos perigosos. Então, eu vou ativar a seção operacional de produtos perigosos. Pode ser que em outro cenário seja necessário atuar em dois locais distintos ao mesmo tempo. Então, eu vou usar a nomenclatura de setor operacional sul e setor operacional norte, ativando conforme a necessidade do meu plano de ação. Resumindo, a seção operacional é a organização das equipes conforme a afinidade em determinada atividade, ou seja, equipes especializadas para aquela resposta, enquanto o setor operacional está ligado a uma divisão geográfica. Como atribuições comuns destas seções operacionais ou setores operacionais, nós temos rever objetivos específicos, de acordo com a seção ou setor,
desenvolver com seus integrantes alternativas necessárias para cumprir aquela missão, resolver problemas logísticos da seção operacional ou do setor operacional e também manter o coordenador de operações informado do andamento da atuação daquela seção operacional especializada em alguma atividade ou daquele setor operacional que atuou em um ponto específico da operação. A participação de representantes das seções operacionais ou setores operacionais na reunião de planejamento é fundamental para o bom andamento da operação. É nesse momento que eles conseguem apresentar dificuldades encontradas, sugestões, necessidade de novos recursos e são informações imprescindíveis para conseguir planejar a operação e dar uma boa continuidade a ela. Em seguida, vamos abordar a seção de planejamento. É nesta seção que são coletadas, avaliadas e registradas quaisquer informações pertinentes à emergência como um todo, sejam dados da situação crítica ou registros de recursos. A partir desses dados, é possível preparar e documentar um plano de ação, o documento necessário para que se alcance os objetivos e prioridades estabelecidas pelo comando daquela operação. Subordinados à seção de planejamento estão os líderes das unidades de situação, recursos, documentação, mobilização, desmobilização e outros especialistas que o cenário emergencial exigir. São atribuições do planejamento obter, reunir, registrar, julgar, processar as informações, participar da elaboração, do acompanhamento e da atualização do plano de ação, elaborar relatórios informando sobre a situação e suas futuras tendências, monitorar os recursos que estão mobilizados na cena, também na área de espera, em operação e em base de apoio, documentar o evento produzindo os devidos expedientes necessários, planejar e implementar a desmobilização de recursos quando chegarmos a essa fase da ocorrência. Estão subordinados ao planejamento a unidade de situação, que é quem acompanha a evolução da emergência, analisando seu desenvolvimento e mantendo sempre quadros de acompanhamento desta situação. Ele pode ter também encarregados da manutenção dos quadros de situação, observadores de campo e outros especialistas que vão atualizar a situação da ocorrência. A unidade de recursos é quem registra e monitora os recursos operacionais envolvidos na operação, principalmente quando houver mais de um local de cadastro, ou seja, mais de uma área de espera. A unidade de documentação é responsável por toda a parte escrita do plano de ação. Apesar de hoje em dia termos muitas operações usando recursos digitais, é importante manter registros escritos, bem como atas de reunião e outras atividades que vão trazer relatórios importantes para a tomada de decisão daquela ocorrência. A unidade de mobilização e desmobilização é responsável por solicitar ou dispensar recursos necessários à operação. Aqui é importante relembrar da seção de operações em que o chefe de operações é o responsável por requisitar ou vislumbrar a necessidade de novos recursos. Mas é na seção de mobilização que esses recursos vão ser trazidos à cena e aguardar na área de espera para o seu adequado empenho. A unidade de especialistas, ela contém pessoas com conhecimentos específicos em determinadas áreas que vão ser usados pontualmente conforme a necessidade da operação. Toda operação precisa de uma parte logística. É nesse local em que os recursos mobilizados vão estar estocados, ou seja, em suprimentos, em instalações, ou também através de serviços necessários àquela operação. Esses serviços podem ser de alimentação, serviços médicos, dentre outros. As atribuições da logística são de planejar e organizar todos os materiais das seções, gerenciar as atividades como suporte de materiais e suprimentos e instalações, gerenciar a operação através dos serviços, como comunicações, alimentação e serviços médicos, e manter o comando informado do andamento logístico da operação. Dentro da logística, o organograma se subdivide em unidade de suporte e unidade de serviço. A unidade de suporte vai se encarregar de requisitar, recepcionar e gerir os equipamentos e ferramentas, tanto para as equipes que estão atuando na operação,
quanto para as instalações do SCO, como vigilância, bases, campos, posto de comando e etc. A parte de serviços vai se encarregar de equipamentos necessários para a comunicação, como radiotransmissores, serviços médicos para avaliar a condição de saúde da tropa e alimentação. Por último, no staff geral, temos a administração e finanças. Esta seção monitora os custos relacionados à operação e providencia um controle do emprego de pessoal, em termos de horas trabalhadas para fins de indenização, compras, orçamentos, contratos, pagamentos e afins. Sob suas responsabilidades, temos as unidades de emprego, compras, indenizações e custos e outras que se fizerem necessárias. Então, as atribuições da seção de administração e finanças são a realização do controle de horas de trabalho e equipamentos empregados para fins de pagamento, a provisão de orçamentos, contratos, pagamentos que se fizerem necessários, o controle e o registro de custos da operação como um todo, além de sempre manter o comando informado dos trabalhos e dos andamentos administrativos e financeiros da operação. Então, a seção de administração e finanças é responsável por supervisionar as unidades subordinadas. Dentro delas, como já vimos, temos o emprego, que está mais ligado aos fins de pagamento, hora extra, adicional noturno, diárias, em caso de deslocamento, além de possíveis indenizações. Também a unidade de compra, cujos líderes vão estar responsáveis por orçamentos, contratos, pagamentos. E também a unidade de custo, onde se determina e se mensura o recurso financeiro necessário para custear aquela operação. Então, nesta imagem, podemos visualizar o organograma completo do SCO, em que é possível perceber a posição do comando, o staff de comando e suas funções de assessoria e o staff geral, com as funções de operações, planejamento, logística, administração e finanças e suas respectivas unidades subordinadas. O organograma visível para todos na operação deixa bem claro qual é a função de responsabilidade exercida por cada envolvido nos trabalhos. A estrutura organizacional é importante para que todo militar que adentre a operação consiga localizar facilmente a sua função, a quem está subordinado e quais são as suas atribuições naquela operação. Com isso, fechamos a aula de estrutura organizacional do SCO. Para fixar a matéria, tente repassar as atribuições para você mesmo sem consulta. É importante também, como eu disse lá no início, diferenciar o staff de comando de staff geral. Você pode fazer uma estrutura mais simples de SCO e ir avançando para uma estrutura mais complexa de maneira modular e flexível até chegar a um cenário organizacional completo. Na sala de aula a gente vai ter mais oportunidades para associar todo esse conteúdo à prática.